Bem-vindos a mais um podcast Altas Ideias. Professora Adriana de Sá, mais uma vez com vocês. Hoje contando com a nossa presença ilustre do professor constante. João Paulo. E constante, sim. Somos figurinhas aqui carimbadas. Somos o quê? Figurinhas carimbadas. Ainda bem que eu não escutei figurinhas, né? Não, aquela coisa assim bem, né? Mas é porque aqui, gente, vocês têm que depois ver os bastidores, que aqui o clima é muito legal. Apesar de falarmos de temas polêmicos, a gente tem uma sintonia bem bacana. Se tivesse um podcast sobre os bastidores, seria ótimo. Rapaz, isso aqui é longe. Se vocês vissem e escutassem o que estavam falando agora aqui. Olha o número do podcast. E o bom é que nós temos também esse apoio de vocês que estão conosco nas principais plataformas de streaming. Contamos com vocês, tanto para ajudar na construção desses conteúdos, como também para estarem ligados nesse lindo projeto do Colégio Antares, não é verdade? É um projeto belíssimo. Realmente deve ser bem mais valorizado. Poucos são os locais que conseguem fazer um projeto tão duradouro, tão constante, toda semana. Por exemplo, a minha amiga aqui, a Adriana, ela está aqui toda semana. E com muito prazer. 3, 4 vezes. Ainda mais tendo companhias tão ilustres quanto o professor João Paulo. Ela estava gravando um anterior ao nosso aqui. Exato. Um dos maiores conhecedores hoje dos aspectos tensos que estamos observando de contextos geopolíticos, que óbvio que tem todo um cunho histórico para justificar essas tensões e essas problemáticas. E o nosso podcast de hoje tem um tema bastante relevante. Não só para as questões futuramente de cobranças em seleções, mas também para um entendimento generalizado do panorama geopolítico. Europa, onda de desinformação e violência. E aí, professor João Paulo, eu vou logo deixar aqui um recorte para a gente comentar, iniciar comentando sobre a situação que nós observamos agora, no final de julho e também em agosto, dessas constantes manifestações turbulentas, né, sobre esse aumento de intolerância relativos ao processo imigratório. E isso vai ter, óbvio, um ponto-cheque, um ponto de culminância, que a gente vai já falar sobre. Mas antes disso, eu queria contextualizar um pouco dessa relação do Reino Unido com a questão da imigração. Pessoal, se nós formos lembrar do Brexit, o próprio nome está dizendo, né, a saída do Reino Unido da União Europeia, das causas ou das argumentações do Reino Unido estava plenamente pautada na necessidade de controlar mais a sua política imigratória. E esse controle, ele estava dentro de um contexto onde tanto as questões da economia, que sofria um processo de superávit bem expressivo até mais ou menos 2019, e a necessidade de ter um controle maior das suas dinâmicas fez com que, dentre outros motivos, também o Reino Unido escolhesse sair da União Europeia. Além disso, a gente vai ter uma figurinha também, um nome muito importante, o nosso lembrado Nigel Farage, que também vai ajudar a ser um dos formuladores. Eu falo Farage. Um dos formuladores Nigel Farage. Exatamente. Dos formuladores dessa ideia da própria saída do Reino Unido. E isso já entra, digamos, no entendimento da população, mas também tem um apelo político. E algumas insatisfações foram geradas com o Brexit. Primeiramente, não foi uma unanimidade dentro dos países do Reino Unido. Nós vamos ter a Irlanda do Norte, vamos ter a Escócia, como tendo a maioria da população votando para não sair do Reino Unido, da União Europeia. A Escócia ficou inconformada. Até porque a Escócia tinha muitos interesses no mercado europeu. Sim, interesses econômicos, até mesmo tensões históricas, né? Com a própria Inglaterra, que não tinha uma coesão tão intensa. E com isso, tem até algumas frases que foram ditas na própria época do Brexit, que estamos agora com 4 anos. 2016 para cá, né? 2016 gestado, finalizado em 2020.
a saída realmente total. Então, nós estamos com 4 anos e pouquinho. Votação 2016, 2020. Exato, porque houve aquele processo de assimilação e também um tempo de transição, vamos dizer sim. assim. E nesse tempo, a própria Escócia diz assim, estamos saindo, mas por favor, deixe as portas abertas, que ninguém sabe do futuro, né? E aí é um debate bem longo, porque a Escócia, há não muito tempo atrás, também estava todo um debate se iria continuar ou não no Reino Unido. Com certeza. E aí o grande detalhe é, se uma Escócia sai do Reino Unido, como seria o processo para voltar para a União Europeia? Iria para o final da fila. Nossa. Iria para o final da fila. E a Escócia tem interesses em demasia, certo? Na União Europeia. Bem como também, que a gente não vai aprofundar aqui, a questão da Irlanda. Com certeza. Como é que fica a Irlanda em relação à Irlanda do Norte, que é Reino Unido? Como é que fica saindo da União Europeia? Como é que vai ficar essa questão política? Só que isso aí não é para hoje. Não é para hoje. Realmente a relação muito próxima de Dublin e Belfast, as duas grandes capitais. Você tá vendo que o destaque dela... Eu sou Dublin e Belfast. Eu tô, mais ou menos, né? Bem. Aí, estamos com um inglês em dia. Major, ela tá fazendo inglês onde? Muito bem. Tá fazendo com o no Matheus. Antares, as melhores. Com a Rachel? Com a Rachel, maravilhosa, um grande abraço. E outros professores maravilhosos que nós temos também. Sim. Mas, tirando essas brincadeiras, que são ótimas, mas voltando para a questão da Escócia, é importante também salientar, professor João Paulo, que a Escócia ela tem um papel fundamental no abastecimento do Reino Unido. Perdendo uma Escócia, a gente vai perder uma parte agrária muito importante e uma questão energética, além de grandes instituições que contribuem para a geração de patentes tecnológicas. Então, não é negócio de jeito nenhum o Reino Unido perder a Escócia, ainda mais no momento que ele passa, que é uma tentativa de recuperação pós-pandemia, de um processo bem problemático de recessão econômica. Então, o Reino Unido, nesse panorama, ele vem de algumas situações de perdas ou então de incertezas de perspectivas futuras, tanto economicamente quanto também nas questões de imigração. Como é que esse novo futuro iria se delinear? E nós acabamos presenciando, né, midiaticamente, mundialmente, o evento que hoje é nossa principal temática do nosso podcast, que são os protestos violentos que estão acontecendo logo após o assassinato de 3 meninas em um ataque a facadas em Southport. E esse ataque, ele trouxe algumas especulações, principalmente fazendo reacender, ou pelo menos visibilizar, situações xenofóbicas, preconceituosas. Professora, a senhora sabe quem é Ali Al-Shakati? E diga você, professor. Você de casa sabe quem foi Ali Al-Shakati? Outra câmera. Você sabe quem foi o Ali? Muito sim, você, né? Aí lá vai. É esquizofrênico. Olha pra trás. Você sabe quem foi Ali Al-Shakati? Você que tá filmando ali. Ninguém. Foi o nome inventado por algumas pessoas, por alguns grupos na Inglaterra. Foi criada uma história sobre esse Ali Al-Shakati, que seria um imigrante ilegal, jihadista. As pessoas falam terrorista islâmico, o termo correto é jihadista. Você que é aluno, certo? Do Colégio Antares, da professora Adriana, do professor João Paulo, você não vai falar um fundamentalista, você vai falar, certo? Jihadista. Toda a ficção criada ao redor dele para atender as demandas de algum grupo fabricaram um nome, Ali Al-Shakati, que não existe. As autoridades britânicas não tinham noticiado ainda o nome do... os jornais são obrigados a colocar suspeito, mesmo sendo pego em flagrante. Né? Acusado, mas na verdade ele é o perpetrador mesmo. Então, o que acontece? Como não tinha noticiado o nome, foi inventado essa fake news, certo? Essa história paralela, inventaram o nome, falaram que ele chegou de forma ilegal na Inglaterra, via barcos. Não é à toa que um dos gritos, né, de ordem dos grupos que estão extremados, que estão extremamente agitados a provocar baderna há alguns dias, um dos gritos de ordem era Stop the boats, parem os navios, porque nós estamos sendo inundados por esses islâmicos.
mesquitas foram atacadas. Sim, vários protestos violentos, Vários. E próximos saqueamentos. Imagina, foi inventado um nome, professora. Foi inventada uma história de como ele chegou, sem nenhuma fundamentação. Alguns nomes ajudaram demais via suas contas no Twitter e outras mídias sociais, outras redes sociais. Por exemplo, muito foi divulgado por um cara chamado Andrew Tate, que uma frase dele eu tive que colocar aqui. Ele colocou um texto que a alma do homem, e eu vou voltar a esse texto, a alma do homem ocidental está quebrada quando invasores assassinam suas filhas e você não faz nada. Um absurdo. Na verdade, certo? O perpetrador de tal ato, um jovem de 17 anos, que eu não vou aqui ficar falando o suspeito, não, o criminoso, o bandido. Sim. Mas tem 17 anos. Já temos até pelo menos uma parte do seu histórico já visibilizado, seu nome sendo Axel, nascido em País de Gales, Cardiff, na cidade. O nome dele é Axel Rudakubana. Exato. É um nome bem assim, diferente, pessoal. Rudakubana, filhos de ruandeses. Nenhum dos dois muçulmanos. Criado dentro da questão cristã, exatamente. Não sabemos ainda ao certo qual a motivação. Agora, foi descartado pelas autoridades britânicas que está ligado a algum grupo extremista, jihadista, embora opositores ao governo, alguns grupos extremistas, grupos de radicalismo contemporâneo, radicalismo, como liderado pelo Nigel Farage, né? Exato. Fala assim, não, o governo está mentindo. Sim, é um ato terrorista e islâmico. Tem que ter cuidado, coloca dentro, no próprio inconsciente ou no próprio consciente da população. Fortalecer uma ideia. Fortalecer uma ideia xenofóbica. Fortalecer uma ideia xenofóbica, fortalecer uma ideia que muitas vezes não tem sustentação, mas de tanto ser difundida. Aí eu lembro agora o Goebbels, que não é frase dele na Segunda Guerra, que é uma mentira bem contada 1000 vezes se torna uma verdade. Que não é frase dele, mas só para passar a palavra... nós fomos buscar dados aqui. É interessante porque a gente sempre se ajuda muito, né? E faz bullying com o outro bacana, intelectual, né? Porque de verdade não maravilhoso, pode. Aprendo demais com o senhor, professor. Eu fui buscar, e eu também, fomos buscar informações que a população islâmica na Inglaterra é de 1%. Certo? É de 1%. Aí a população, será que 1% ameaça tanto assim a cultura britânica, a cultura ocidental, esse discurso de cultura ocidental? Quero voltar muito ainda no nosso podcast. Na Irlanda do Norte é de 6%, um pouco maior. Mas será que 1%, professora, já é o bastante para desestruturar a cultura de um povo? Isso é uma revitalização de alguns conceitos que querem ser disseminados pelos braços políticos, vamos dizer assim, mais radicais. Dentre eles, o próprio Partido Reformista, que a gente pode voltar também a essa figura, a esse nome de Nigel Farage, e também, professor João Paulo, a ação bastante problemática, a influência, olha a redundância, de influenciadores, principalmente no nosso antigo Twitter, o chamado hoje X ou X, né? Vamos pegar pelo brasileirês. Dentre eles, Tommy Robson, o pseudônimo, né, de um dos grandes influenciadores que colocaram essas ideias, essa desinformação, tirando o foco. Steve Lennon, pessoal, exatamente, o nome dele. Que é do English Defense League, né, que é a Liga de Defesa Inglesa. A Liga de Defesa Inglesa, perfeitamente. Que ele não faz, ele tem não todos que estão dentro desses processos violentos, é bom salientar, tem um viés ou tem uma ligação diretamente política. Se a gente for ver as pessoas, principalmente os analistas, cientistas sociais, cientistas políticos que estão em loco no Reino Unido vendo essas movimentações, muitos afirmam que, na verdade, uma boa parte da população vê essas manifestações, esse sistema de violência, como se estivesse sendo um espetáculo de sexta-feira à noite. Eles não entendem, muitas vezes, o que é a real situação. Que ótimo comentário, eu quero falar. E esse espetáculo, ele acaba tendo um cunho nacionalista, mas o que isso não seria um problema. O problema é quando ele entra num cunho supremacista. Aí já entra numa situação que a gente vai caminhar para xenofobia de uma maneira muito mais intensa. É uma ideia muito boa essa que você colocou. Olha vocês que vão fazer redação, quem está estudando para vestibular, ou quem está só querendo
engrandecimento cultural. Obviamente, professora, algumas pessoas podem olhar e não concordar com uma ideia ou outra, por viés que você tem. E isso é muito bom. Mas, observe, se você for olhar com um processo de globalização, durante muito tempo, Estados Unidos, Inglaterra, um operário da década de 60, década de 70, um pedaço da década de 80, vai até a década de 90, o operário, que é uma classe média baixa, sem um alto grau de educação, conseguir ganhar um dinheiro bom trabalhando na Inglaterra ou nos Estados Unidos, conseguir ganhar o bastante para comprar sua casinha. Sim, uma boa perspectiva. O seu carro, certo? Dar uma vida melhor. Então, esse homem de meia idade, vai lá, acho que 50 anos, de 40 anos, que outrora tiveram um emprego que ganhava bem, vê agora o seu poder de compra caindo brutalmente. Se você for olhar o cinturão da ferrugem nos Estados Unidos, nós temos várias fábricas fechadas e várias pessoas honestas que querem só cuidar da sua família. Então imagina só, o homem, porque na manifestação você vê mais homens. Sim. Os vídeos, olha, esse homem de 30, 40, 50 anos, no caso na Inglaterra, você olha esse homem que não tem mais o mesmo poder de compra, que não entende, não tem a reflexão profunda sobre uma situação mais ampla. Então, muitas vezes ele vai culpar o desemprego, ou a situação dele, ele vai culpar o imigrante. E, de novo, não que os países não tenham o direito de organizar quem entra em seu país. Eu acho que eles têm todo o direito do mundo. Escutem muito bem, pelo menos a minha concepção. É claro que cada país tem o direito de organizar quem entra ou não em seu país. O que não podemos aceitar nunca é a desinformação a ponto de você estigmatizar os imigrantes como se criminosos fossem. Agora, nessas manifestações, nós tivemos pessoas que estão de forma legal na Inglaterra sendo atacadas. Comerciantes que, inclusive, fomentam a economia. Lojas foram depredadas de estrangeiros que estão lá há muito tempo. Eu estava conversando com a professora agora, Adriana. Saiu agora a informação. O pai do Lamine Yamal, olha como é moderno, assim como é atual o que estamos falando. Ele foi esfaqueado agora. Ele foi esfaqueado há uns 2 dias. Estamos gravando hoje na sexta-feira, né? Foi esfaqueado há uns 2 dias. E aí, imagina só. Aí foi agora, a mídia está mostrando que em 2023, o pai do Lamine Yamal, ele na cidade, pessoal, ele tá numa cidadezinha ao redor eu ia falar Fortaleza, de Barcelona. É porque o Barcelona e o Fortaleza, o Barcelona no auge, joga quase tão bem como o Fortaleza atual. Exato, Fortaleza aí, hoje. É uma brincadeira, pessoal, bobagem. Ao redor de Barcelona, uma cidadezinha de Mataró, no bairro de Rocafonda, de onde o pai do Lamine Yamal estava, que inclusive ano passado tem uma filmagem de um homem, né, certo, protestando contra o partido Vox, que é um partido bem polêmico lá na Espanha, criticando pesadamente esse partido Vox, contestando, porque muitas vezes era falado para o pai do Lamine Yamal, sai daqui, sai do nosso país, porque há um grande preconceito em relação a imigrantes. Só tem um problema. O Lamine Yamal, jogador do Barcelona, ele é espanhol, e o pai dele fala assim, olha, minha mãe está aqui há 50 anos, eu sou espanhol, eu nasci aqui, minha mãe está há 50 anos, minha mãe contribui, meu pai lutou por esse país aqui já, lutou em guerra por esse país, já batalhou por esse país, então eu sou espanhol, meu filho é espanhol, mas devido à cor, ou elementos de culturais, Sim. Nossa, o bairro dele já foi chamado de esterco cultural por membros do Vox. E a gente sabe que na Espanha a gente tem N processos separatistas que também vão ao encontro dessa intolerância cultural. Se a gente for citar situações aqui... Na Espanha, é curioso Catalunha, que... País Basco, 2019 para 2020 eu estava em Barcelona. Muito chique. Passei meu aniversário lá, 27 de dezembro, quero presentes, livros. Acho que já está colocando a informação para jogo. Informação, 27. E aí tem um bairro lá ao redor da... Arquitetura belíssima, né? Ao redor, assim... Aceitando, viu, professor? Meu agora é 2 de setembro, então aceitando passagens para Barcelona, assim, perto das Ramblas tem um bairro que... Lajal, acho, esqueci agora, que eles chamam de califado, pejorativamente. O califado. Lajal, uma coisa agora, esqueci agora o nome. Vai lá, professora. E até negar um pouco essa questão da cultura espanhola, que tem uma influência de expansão islâmica, expansão árabe também, não tem como a gente
não admitir que há uma pluralidade ou um mosaico cultural. Mas vamos lá, voltando para essa questão dos confrontos violentos, professor João Paulo, nós temos também que esses confrontos aconteceram em mesquitas e até agora nós temos em torno de 50 policiais feridos. Nossa, é verdade. Mais de 100 prisões e Chegou a 200 já. já chegou a 200. Olha como as coisas vão só aumentando. E a gente tem hoje uma iniciativa, digamos assim, do primeiro-ministro, o Keir Starmer, de ser cada vez mais contra esses processos de violência. Porque uma das alegações nós estamos esquecendo de visibilizar a importância dessas vítimas, a lembrança, a memória e o que nós deveríamos organizar dentro de um processo social e econômico e de política externa para poder dar palco a apoiadores de grupos anti-imigração. Então, está desviando o foco. E esse desvio de foco, além de termos já esses influenciadores que foram colocados aqui, nomes importantes importantes dentro da disseminação dessas fake news. Nós temos a criação de várias contas falsas. E aí é um debate, assim, que... O que aumenta ainda. Até que ponto a gente não sabe se dá para colocar aqui. Por exemplo, se fala muito... então você é a favor, professor João Paulo, da regulamentação das redes, se a gente virar uma Venezuela? Nossa, eu acho isso um discurso muito manipulador. Muito. Muitas dessas pessoas lucram muito em cima de mentiras em redes sociais, dizendo, porque todo mundo estava falando, lucram muito em cima... Porque todo mundo dá um depoimento. Posso falar? Claro. Segundo o jornalista Jamil Chad, com uma coluna da UOL, no dia 3 de agosto agora, certo? Um mês que nós estamos, portanto, 12 dias, ele falou que, segundo o Instituto for Estratégia e Diálogo, 27 milhões de interações nas mídias, esse instituto detectou, com o nome falso do, entre aspas, terrorista. Ou seja, difundiu muito, foi por, como é que é? Trending Topics. Foi pro Trend Topics, com nome falso, com história hashtags falsa. E várias outras questões. O próprio algoritmo acaba, se a gente Alimentando. for pensar no Instagram, alimentando isso, porque as pessoas acabam clicando e querendo saber, cria-se um padrão de comportamento e essa informação chega mais E rápido. essas empresas, será que elas lucram com essas polêmicas, inclusive quando são mentiras? Com certeza. Uma com ironia. certeza. É o que a Lucram gente muito. chama de engajamento. E até que ponto vai esse desespero, essa luta por engajamento? Ou seja, o que Até importa é mesmo lucrar para o essas que grandes importa empresas. é A verdade não importa. Se pessoas... Até que ponto importa a quantidade de pessoas inocentes que foram agredidas? Quantidade de policiais. Sim. Você que está olhando para mim e fala assim, você está a favor de regulação da mídia, isso você é contra a liberdade. Não sou contra a liberdade. Imagine quantos policiais foram feridos. Procurem os vídeos. Sim, isso é muito importante. Certo? Porque Hotéis destruídos. todas essas, sim, hotéis, comércios saqueados e agressores que vieram até de fora da própria cidade, só porque aconteceu o atentado, e não ficou só lá. Foi para Londres. Liverpool, Belfast. Então, estamos passando por realmente uma reação, digamos assim, um efeito dominó, uma reação em cadeia, vamos dizer assim, de manifestações agressivas, violentas. E, em virtude disso, a própria secretária do Interior, a Yvette Cooper, ela manifestou através de um alerta de que as pessoas precisam buscar as fontes da informação. A desinformação muitas vezes coloca você, por exemplo, não me lembro agora a cidade, onde as pessoas saíam do trem, na estação, cobertas com bandeiras do Reino Unido e com esses gritos, entoando gritos de extremistas, da extrema-direita. Gritos como, aliados, não seremos silenciados. Não seremos licenciados. Queremos nosso país de volta, Exato. parem os barcos. E aplaudidos. E muitas vezes as pessoas dessa estação que estavam vendo esse espetáculo não sabem o que está acontecendo. Ainda se tem a ideia de que esse atentado foi feito por um islâmico, foi feito por um jihadista, foi feito por uma pessoa extremista do Estado Islâmico, quem sabe até. Então, essa disseminação de desinformação é algo que está colocando até mesmo, professor João Paulo, as relações diplomáticas em xeque. Se a gente for analisar hoje, nós temos o Brasil emitindo uma nota pedindo para
os latinos, os brasileiros mais especificamente, mas latinos de uma maneira geral, que estão no Reino Unido ou que planejam viagens, que tenham cuidado. Índia, Malásia e Nigéria já emitiram alarmes para que se tenha um replanejamento de viagens para lá e até de imigrantes legais que vivem no Reino Unido. Então, a dimensão, a proporção que isso está tomando é algo que nos assusta. E que realmente precisa ser... A desinformação precisa ser combatida com o quê? Com a informação. E aí entra o que você estava falando sobre a gente ter realmente, não um controle no sentido ditatorial, mas buscar as fontes e entender como é que essa dinâmica das mídias sociais, ela pode contribuir positivamente para a disseminação de informação e não desinformação. O primeiro-ministro, ele é ligado à justiça inglesa, historicamente, né? Como se fosse o Ministério Público. Em 2011 e 2012, nós tivemos alguns protestos também. Sim. Ele estava trabalhou ali na punição. Ele falou que os manifestantes serão punidos severamente. Sim. E tem um detalhe, quando as manifestações estavam chegando ao pico, o parlamento estava em recesso, o parlamento britânico. Isso é bem complicado, é bem complexo, o parlamento fechado. Aí a gente para refletir. Vamos refletir. Até que ponto essas manifestações e essas ideias vão ser paradas apenas com a punição? Porque com a punição eu prendo corpos, né? Sim. Eu posso prender pessoas, mas as ideias continuam. Mas e aí? Temos que ir para uma escala maior. E os grupos que estavam disseminando tem que ser investigados se tinham interesses ou pessoas estavam obtendo lucro ou não. Está falando em cercear a liberdade de expressão? Não. Estou falando em punição quando você está difundindo uma mentira que está causando danos severos a policiais, a pessoas de bem. E aí, detalhe, vida em risco, de muitas pessoas em risco. Ou você é a favor que sejam colocadas em risco a vida de pessoas inocentes? E aí nós temos que falar sobre a punição, prisão de corpos, sobre a questão da punição de até redes sociais que não estão preocupadas em verificar se é fake news ou não, para poder... Eles estão lucrando em cima disso. E a educação, que é algo mais a longo prazo, a educação da população, que demanda muito tempo. Se a gente for voltar para essa questão das manifestações mais violentas, algumas delas, professor João Paulo, aconteceram bem próximas à própria residência do primeiro ministro britânico. Então, olha como não estamos livres, mesmo com toda a segurança que subentende-se que existe no Reino Unido. As pessoas, até mesmo da mais alta cúpula da política, também estão se sentindo fragilizadas com relação à questão da segurança. Se a gente for pegar também mais alguns dados que a gente estava comentando, hoje nós temos em torno de 42% da população britânica tendo a consciência da grande quantidade de imigrantes e com um certo tipo de receio que isso possa trazer alguma implicação econômica. É importante salientar que pós-Brexit esse medo se aumenta e realmente essas reivindicações de novas políticas que venham atender às necessidades básicas, porque como eu havia falado no comecinho do podcast, até mais ou menos 2019, como a gente vivia dentro do Reino Unido uma condição econômica positiva, foram sendo retirados investimentos em setores essenciais da sociedade, como saúde, como assistência previdenciária, como algumas questões relacionadas à educação e a população nessa tendência de envelhecimento, agora com essa saída da União Europeia, se viu dentro de um processo de recessão e sem ter uma assistência, principalmente no setor de saúde. Uhum. Outro motivo importantíssimo que justificou, ou pelo menos há uma tentativa de justificativa da saída do Reino Unido para a da União Europeia, seria uma possibilidade de ter maior condição de investir na saúde da própria realidade, a realidade específica do Reino Unido, mas isso realmente não acontece. Não aconteceu. Houve até uma tentativa de, digamos, ter uma troca de expertise, de informações, até mesmo com o Brasil, que mesmo com todas as problemáticas tem uma expressividade internacional nessa questão da saúde, mas ainda hoje são problemas que assustam os britânicos. E colocar a culpa também, uma boa parte, nessa questão imigratória, ainda mais
dos apoiadores, dos partidos que têm essa política antimigratória, seria uma das saídas, né? Para tentar, digamos assim, ter uma representatividade maior no parlamento, com políticas que poderiam tentar resolver esse problema. Olha, a imigração é um tema, já falamos, importante. Realmente o país tem o direito a vigiar melhor suas fronteiras, a estabelecer quem pode ou não ficar. Mas todo país tem um contexto histórico que tem que ser analisado, tem que ser avaliado adequadamente. No caso da Inglaterra, e detalhe, estava pensando agora sobre como alguns grupos eles criam inimigos para tentar justificar a sua importância. Perfeitamente. Eu estava pensando agora nos nazistas em relação aos judeus que invadiram a Alemanha e estavam destruindo a Alemanha. Foi algo, eu não estou dizendo que isso vai acontecer na Inglaterra com os muçulmanos que vão ser colocados em campos de concentração, mas estou falando das barbáries históricas, das desinformações históricas que vão contribuir decisivamente para perpetrar, para causar algo extremamente negativo. E também eu estava lembrando, no contexto da Segunda Guerra Mundial, de talvez o maior estadista inglês do século passado, que eu tenho muitas críticas a ele, de como ele tratou as mulheres, ou como ele tratou certas partes da colônia, mas tem uma parte, numa fala do Churchill, que o Churchill, ele foi um grande estadista, sim, né? Sim. Andrew Robert, na biografia do Churchill, é espetacular, Andrew Robert, onde ele fala se a Inglaterra fosse invadida pela Alemanha, por exemplo, né? Inclusive, você vai ver vários políticos do partido do partido dele, ou de partidos opositores a ele, querendo que ele fizesse um acordo com o Hitler. Ele fizesse justamente um acordo para sair da guerra. Mas basicamente seria não seria uma rendição, seria uma paz, mas com talvez termos de rendição. E aí chegou um momento que ele falou, não vou me render não, porque se formos invadidos, nós vamos lutar nas ruas, nas praias, é o discurso da guerra total. Uhum. Nós seremos amparados pelo Império Britânico do além-mar, ou seja, os ingleses precisaram muito historicamente, certo, de partes do seu império, como a Índia, que lutou, muitos indianos lutaram bravamente pelo Império Britânico contra o nazismo, e sem esses membros do Império Britânico, certo, a Inglaterra teria sucumbido, a Inglaterra teria caído. Aí eu pergunto, né, se a Inglaterra há menos de um século, certo, ela necessitou tanto de partes do seu império para poder sobreviver, obviamente que pessoas desse império podem ter algum direito na Inglaterra. Eu não estou dizendo que todo membro da Índia, todo indiano, deveria ter o direito de morar na Inglaterra, mas os que conseguirem o direito, legalmente, deveriam ser um pouco mais respeitados. E até esses filhos e netos de pessoas que lutaram pela Inglaterra estão agora acuados com medo, devido a essa onda extremista, muito ligada à crise econômica, tudo bem. Sim, a desinformação. Mas a desinformação também. O próprio primeiro-ministro britânico, ele classifica o que está acontecendo agora no Reino Unido como uma selvageria radical. E essa parece uma redundância, né? Mas também, óbvio, que com intencionalidades políticas, né? Desde das eleições que tivemos em julho, essa disputa pelas cadeiras do próprio parlamento. O governo dele está muito no início, o governo Exato. dele. Então, ele usa também esse discurso para gerar uma adesão também popular. E esses grupos que estão intimamente ligados com a direita radical, eles também não conseguem fazer, digamos assim, uma separação, como você mesmo colocou, do que seria a imigração ilegal, ou pelo menos que está dentro de uma tentativa de organizar essa legalidade das comunidades de imigrantes legais. Então, ambos sendo atacados, isso vai gerar, ou pelo menos é a nossa perspectiva, de gerar tensões cada vez mais preocupantes. E olha só como é preocupante, quando a gente estava falando, nós estávamos conversando antes aqui do podcast. Antes do podcast é bem divertido, porque falamos barbaridades aqui, certo? Observe só, em Manchester, 2 hotéis foram atacados, hotéis que nós tínhamos pessoas que estão com refugiados, sim, estação de certo? E pessoas que estão refúgio. buscando asilo político, pessoas que estão fugindo provavelmente de ditaduras, ou de forte repressão, ou que estão com sua vida em perigo,
foram atacados, foram detonados, jogados tijolos. Então, isso é algo muito preocupante. Então, nós temos que analisar de uma forma mais madura. Eu fico pensando, até que ponto no Brasil, a todo momento, nós não estamos só retransmitindo notícias do WhatsApp? Exato. Fazendo que, quando era o Twitter, né, retweetando ou repostando, sem realmente buscar uma base, né? Eu não sei a senhorita, mas o que eu recebo de cada barbaridade, viu, dos meus amigos de infância. O que eu leio, eu sempre... acho que é uma coisa muito nossa, assim, dos professores, de quem realmente quer saber como pode ter um posicionamento crítico sobre as situações, é o nosso dever, né? Buscar esses tipos de informação. E outro dado importante para essa situação do Reino Unido é que inicialmente a gente tinha... Logo após esse atentado, o professor professor João Paulo estava lembrando... falando do segundo grande despertar religioso nos Estados Unidos. Estou falando de Jeová, século XIX. Porque lembrei de um grande amigo, professor Jeová Meirelles, que também trabalha com a questão da geografia, mas com professor da UFC, que trabalha com a questão indígena, e não tem como não deixar de lembrar dessa questão de resistência. O que dá aula na história, que não sei o nome agora. Maravilhoso também. Temos outros da física também. Eustódio, o nome dele, da UFC, não lembro não. Eustódio, maravilhoso, professor Eustódio, da UFC, um grande abraço para a Universidade Federal do Ceará. Mas o preocupante, professor João Paulo, é que as vigílias pacíficas que estavam acontecendo, toda aquela questão do próprio lutamento, ele foi dado lugar a esse processo de violência. Rapaz, essa mulher tem valor, pessoal. Realmente, olha só, ao invés de estarem no luto, ao invés de estarem em um processo de acolhimento, de amor, o luto foi deixado muito de lado para o ódio. Isso é o que preocupa. Isso preocupa. A subversão de valores, né? O que é que pode vir a trazer de implicações para o Reino Unido, que já passa por um processo de fragilidade. Outra coisa que eu gostaria de salientar é que, mais uma vez, colocando aqui as nossas perspectivas críticas sobre essa situação, nem todos que estão dentro dessas manifestações violentas possuem ligações com questões políticas, muito realmente está ligado com a questão da desinformação, e esse radicalismo contemporâneo, ele precisa ser combatido através de fontes, como o próprio professor João Paulo trouxe aqui, N contribuições maravilhosas, e que o racismo e a xenofobia devem ser extremamente combatidos dentro dessa situação. Mas, professor João Paulo, o nosso tempo hoje foi bastante curto, mas bastante produtivo. Creio que a gente precisa agora ficar bem atento os próximos desdobramentos dessa situação, não só do Reino Unido, da Europa como um todo. Também teremos outras oportunidades, França, Itália e Espanha. Reunião Nacional da senhorita Marine Le Pen. Exatamente. Teremos um momento para discutir mais a fundo cada caso e aguardamos que todo esse movimento, vamos dizer assim, de reconhecimento dessa desinformação, ele possa ajudar, como você mesmo falou, professor João Paulo, a mexer com a base de informação, de educação, de atendimento às necessidades, seja do povo britânico, seja do povo imigrante, que vem a contribuir, porque nenhum imigrante, nenhum refugiado chega de mãos vazias, ele chega realmente para meter a mão na massa no processo de construção. Pode chegar de mãos vazias, mas pelo menos a maioria. Mas vai encher as mãos de trabalho. Exatamente. Pode vir de mãos vazias, mas com sonhos para trabalhar muito. Sonhos grandiosos e dentro de uma economia que precisa desse processo agora de reformulação, de encontrar-se dentro desse novo contexto mercadológico, de comércio exterior, de novas alianças, até mesmo com o nosso Brasil, com a América Latina. Então, como fazer isso sem tendo esse embarreiramento ou tendo essa intolerância com as questões imigratórias? É uma questão séria. Só para falas finais aqui, realmente cada país tem que se preocupar, tem que realmente fechar as fronteiras para quem não vem para contribuir, fato. É curioso porque a gente tem que sempre ter cuidado com retórica, né? Sim. A quantidade de refugiados da Venezuela no Brasil não impactam
tão profundamente na população nacional, mas em Roraima impacta. Sim, Então, se a gente for olhar... é aquela questão, muitas vezes você pega uma parte para um argumento a favor da contestação da entrada de imigrantes. Está tirando o emprego de tal cidade. Mas temos que olhar com uma visão mais ampla. Porém, são outros os debates, outras as falas, e foi um grande prazer estar aqui com a senhorita. Foi um grande prazer estar aqui com um senhorito que está gravando, que não olha pra gente. Ele tem a questão com a tela, ele fica parado, ele fica direto olhando assim, ele não olha pra gente pra falar, falta 10 minutos. Não, ele não olha, eu tô olhando pra ele, faz tempo, não é paquerando, é pra ver se ele olha assim, ele não fala, mas ele é maravilhoso. Quando ele tinha o cabelo grande era melhor. Professor João Paulo, imenso prazer, muito divertido e muito gratificante estar sempre com você aqui no nosso bate-papo, no nosso lindo podcast Altas Ideias. E só também para fazer uma fala final, eu gostaria que todas as pessoas que estão sempre se atualizando e sempre se informando sobre essas dinâmicas, essas modificações geopolíticas, que também entendam e busquem sempre fontes que tenham uma base fidedigna. WhatsApp, por favor. Exatamente. Para que essa questão de discursos falsos, ela caia por terra e que a gente não passe a conviver com tanta frequência com situações de extremismos que são fomentadas pelo processo de desinformação. E é isso. Obrigada, professor João Paulo. Obrigada a todos que estão conosco. Obrigado a você. Aguardem nossos próximos podcasts. Um grande abraço a todos e até mais.